Então, bom dia, oficial. A gente já estava aqui conversando um pouquinho. É, e o objetivo da aula de hoje, de intervenção e pesquisa, do dia 20 de agosto, é a gente alinhar as perguntas para ir rumo à versão 3.0 do nosso plano de pesquisa. Galera, é aquilo, não é uma repetição desnecessária, né? Pesquisadores, cientistas, pessoas que querem propor ideias, projetos, até para exercer sua cidadania, né? Projetos de lei, analisar projetos enquanto cidadão, normalmente fazem isso de forma constante, normalmente vão e vendo as possibilidades de melhora. O que é interessante, pessoal, é que, como é uma ideia que você quer e gosta, você dedica mais tempo, você vai lapidando, como uma obra de arte, como uma pedra bruta que você tira do meio de uma rocha, e você começa a perceber que aquilo pode ter uma riqueza diferente, pode ter um ponto de vista diferente, e você vai lapidando, fazendo cortes, e vai analisando pouco a pouco como fica na luz, até que de repente você tem uma pedra preciosa. Então é uma lapidação artística, né, nesse sentido. E você sabe por que você quer aquilo, né? Você sabe aonde você quer chegar com aquilo normalmente. E a escola está tentando ajudar vocês nisso, né? Isso pode ter a ver com o seu projeto de vida, sim, ou isso tem, no mínimo, a ver com você ter exercícios, ter experiências que ajudem no seu projeto de vida, para descobrir o que você gosta, o que você não gosta, e para que um dia você escolha essa pedra para ir sendo lapidada, né? Então, não é, de forma nenhuma é para todo mundo ser cientista, não é isso. Mas a gente está mostrando que o método científico ajuda em qualquer área e que qualquer pessoa pode utilizar para melhorar qualquer ideia ou para avaliar, mesmo para não ser enganado por alguma ideia, algum projeto mal feito, né? Em qualquer área, em qualquer âmbito, iniciativa pública ou privada. Então, tem muitos porquês fazer e entender sobre projetos de intervenção e pesquisa. E acho que o porquê mais legal é um tema que você gosta, um tema que você quer desenvolver e um exercício com você mesmo. Tá? Então, jamais entenda que um plano de pesquisa vai sempre ficar pronto, porque daqui a pouco você está num outro patamar de conhecimento, você volta para o teu plano e pensa, nossa, isso aqui eu posso melhorar. E sempre vai ser assim, tá bom? É óbvio, quanto mais habilidade você vai desenvolvendo, tipo, para o outro ano, talvez a gente não precise de 3 planos, né? Talvez vai bastar o primeiro grande plano no começo do ano. E a gente gasta tempo com outras coisas. Mas como um dos grandes objetivos de intervenção e pesquisa para esse ano é iniciar vocês na pesquisa e mostrar para vocês como se faz a pesquisa, a gente está criando muito mais versões. Então, pessoal, dada essa introdução, vocês vão perceber que eu postei lá no... Claro, lembrando, antes da gente continuar com as perguntas, né? Porque a gente estava falando das perguntas norteadoras e ouvindo um por um, e vamos continuar fazendo isso. Mas lá no Google Sala de Aula foi postada essa postagem aqui, ó. Plano de pesquisa versão 3.0, agora é para valer risadinhas. Então, eu coloquei o modelo do plano, é muito similar aos primeiros modelos, mas tem algumas modificações, tá, pessoal? Então, não se engane, não é o mesmo arquivo do passado. Tem modificações, tá? Aqui você vai, como sempre, substituir o título do projeto quando tiver ele definido, seu nome, orientadores. Então, para quem ainda não buscou professores, né, para ajudar, tá? Converse com esses professores. É importantíssimo para você conseguir se organizar na parte offline, no quais são as metas da semana, né? E, claro, a data de início do teu projeto. Aqui, o pessoal coloca a data de início que você teve do projeto do ano, tá bom? Não é o dia de hoje. A não ser que você comece o teu projeto do zero hoje. Daí você coloca a data de hoje. Mas aqui é quando você começou o projeto lá atrás. É a mesma data, tá bom? E a gente está nos primeiros tópicos, né? O que pesquisar e onde pesquisar. Tá? Então,
Vamos lá, vamos criar um diálogo, vamos tentar criar uma dinâmica um pouco diferente. O pessoal que está mais avançado e já participou, eu vou tentar pedir opinião para ver se a gente se ajuda na pergunta dos outros, para funcionar como exercício, tá bom? Quem sabe a gente consegue ser mais objetivo, e daí a gente já consegue também passar para a próxima etapa, etapa 3. Se você já participou aqui e quer ir preenchendo isso aqui, ó, você pode decidir. Se você quer imprimir e preencher à mão, se você quer ir preenchendo um modelo parecido com isso no diário de bordo, se você quer copiar só essa parte aqui, ó, no diário de bordo, depois essa parte, e fazendo por escrito para um outro momento você digitar, ou se você já quer entrar nesse arquivo e ir mexendo nele e salvando as versões, né, o passo a passo. O que eu não gostaria que vocês fizessem? Preenchessem tudo isso numa vez só em uma semana. Eu não gostaria que vocês fizessem isso. Porque a gente vai fazer isso juntos agora, com muito mais assessoria, com muito mais detalhamento e dicas da minha parte. Tá bom? Então a gente vai fazendo junto. Então a gente está entre o item 1 e 2. E se você quiser, então, achar que você já está bem adiantado, já que as últimas aulas, quem estava adiantado meio que ficou ouvindo, meio que ficou, né, percebendo como construir uma melhor pergunta norteadora. Mas seria legal você participar desse exercício. Mas vai fazendo também, pode ir preenchendo, fique à vontade. Aí eu vou dar um prazo até a outra semana, para que todo mundo tenha isso aqui alinhado, o 1 e o 2. Outras coisas, só para vocês saberem que apareceram, por exemplo, apareceu um item a mais aqui, ó, objetivos. Esse item não existia, tá bom? Então aguarda, não precisa ficar desesperado. Professor? E referências, lá no primeiro plano não tinha. Agora você já sabe o que é uma referência, apareceu também aqui, ó. Então, a gente vai ajudar até o fim do ano com todas essas etapas. E a ideia é que todo mundo saia com um plano muito mais bem elaborado para 2022, certo? Mas esse plano é para, tipo assim, é para todo mundo preencher ele, mesmo quem já tem o plano de pesquisa, todo mundo? Uhum. O que vai acontecer aqui é que a gente está repreenchendo junto, sabe, Dani? Sabe, igual Entendi, a gente fez o exercício com você, e até na nossa orientação privada, a gente fez o exercício de melhorar a pergunta, certo? Agora, na intervenção e pesquisa, eu vou dar dicas para todo mundo aqui de como melhorar cada parte. Todo mundo tem o que melhorar em cada parte. Tá certo? Então, não façam isso antes. A gente está fazendo junto. Quando eu der alguma tarefinha, daí, agora terminem o item 3. Não estou falando que tem que fazer agora. A gente não vai para o item 3 hoje, só talvez no começo, se der tempo. Normalmente não dá tempo que eu planejo, vocês sabem disso, né? Então, talvez a gente não consiga começar o item 3. Mas, só quando eu pedir, agora ficou de tarefa, terminem. E daí eu dou o prazo. Se não, isso aqui é meio que o nosso planejamento para os próximos 2 meses, né? E a gente vai... Claro, vocês vão também continuar lendo, executando, se tiver alguma ação com o projeto programada com os seus orientadores, alguma outra coisa prática também. Mas a ideia é que agora eu ajude vocês a entender mais a fundo, né? Por quê? Lembrando, lá na feira ficou mais que comprovado de que todos nós tivemos dificuldade em entender o método de pesquisa dentro do nosso projeto. Então foi o principal diagnóstico. E é isso que eu estou tentando ajudar, né? Foi o ponto mais, digamos assim, mais fraco, foi a nossa ferida. E agora a gente vai curar essa ferida. Como? Vamos passo a passo, fazendo juntos agora. Vocês viram que eu tô, tipo, dando pitaco agora dos projetos. Eu queria deixar vocês sempre bem livres, para vocês se sentirem leves. E agora eu tô, tipo, até criando pergunta junto, para ver se vai agora. E assim a gente vai fazer com todas as partes. Tá bom? Entendeu, Dani? Ô, professor Thiago, Vamos lá, então. essa Oi. semana eu tava fazendo a 1 e a 2. A 1 e a 2 tá pronta a minha, no meu projeto. Opa, perfeito, Wesley. Então vamos continuar agora nosso exercício. E essas pessoas que já têm mais avançado, tanto quem já estava com o projeto mais avançado, né?
Dani, Wesley, quanto os que já participaram e conseguiram organizar bem uma pergunta, eu gostaria que vocês dessem uma atenção, ouvissem bem o que está rolando aqui, porque eu vou querer que vocês também ajudem, como se fosse um exercício, como se vocês fossem co-orientadores, entendeu? Essa pergunta tá boa? Não. Não tá clara. Não, tá faltando tal coisa. Para a gente criar uma espécie de diálogo. Eu vou ver aqui, então, na lista de pessoas que estão presentes, 43 pessoas, e vou seguir na ordem. Ana Paula Pazda. Ana, tá por aí? Ana? Ana não tá aí? Tá, só um pouquinho então. Eu só quero achar aquela anotação. Intervenção e pesquisa. Projeto de intervenção em pesquisa. Perguntas, aqui. O meu rascunho. A Ana não tinha apresentado vez passada, né? Quem eu já tinha chamado? Dani, Bruno, Crislaine, David, Diego, Emanuele, Felipe, Gabriele, Gabriele, Isis, Janaína, José, Matheus, Laura e Wesley. Então, aqui é o seguinte agora, povo. Eu vou anotar o nome da Ana. A Ana não deu sinal de vida. Qualquer coisa, coloca no texto ali, Ana. E por enquanto eu vou colocar NF. Quem está aparecendo NF é que foi chamado, mas não fez até agora essa parte. Porque não me deu retorno. Tá? Do José e Matheus. José e Matheus estão aí. Lembra que a gente conversou um pouco e ficou meio apurado, né? Ficou meio esquisito, né? A nossa conversa no final lá. Vocês conseguiram terminar? Como é que ficou a pergunta? E aí, José? Liga o microfone. Pergunta, tipo, ficou bem confuso, porque eu tinha saído para outra aula, não entendi muito bem. Daí a gente tava conversando um pouco, assim, sobre uma pergunta. Eu não sei se tá certo, porque, tipo, tem que ter a ver pela comunidade, isso que eu entendi, né? Vamos tentar puxar da com alguma ação também pensando na comunidade, né? Mas vamos ver lá. O que vocês colocaram lá? Eu vou digitando aqui. Tipo, e antes disso, Qual que era antes o disso da título de gente vocês? conversar. Opa, calma aí, tem gente falando junto ali. Pode falar. É a influência dos jogos eletrônicos lá. Aham. Antes daquela nossa conversa lá, eu tinha feito uma pergunta assim, videogames fazem mal? Tipo, uma pergunta bem... fazem mal? Videogames fazem mal? Assim, tipo, uma pergunta mais objetiva, mais rápida, assim, mais fácil de entender. Só que tem que ter a ver com a comunidade, né? Então, essa pergunta eu acho que não serve mais, né? Dá para desenvolver ela, né? Videogames, por exemplo. O que está faltando aqui, povo? Vamos lá. Ó, videogames e mal. Você tem um assunto. Só você não tem uma pergunta bem elaborada ainda, certo? Por exemplo, videogames fazem mal onde? Para quem? Que tipo de videogames? Quando? Se você conseguir deixar definido na mesma pergunta tudo isso, você não está saindo do foco do que você queria pesquisar e você está deixando mais claro o que você quer pesquisar e você está deixando mais claro os próximos passos que você quer dar e também está deixando mais claro para quem está ouvindo a tua ideia. Né? Então, vamos pensar nessas mini perguntas. Por exemplo, que tipos de videogames? Todos os tipos? Videogames em geral? Em geral, né? É o Geral. trabalho. Beleza, então. E aí, videogames em geral, né? Eu conheço um pouco, claro, do projeto de vocês, por ser orientador, mas eu estou fazendo esse exercício para todo mundo perceber. Então, ó, videogames fazem mal. Para quem? Porque será que a gente conseguiria falar fazem mal para todo mundo, para todo tipo de pessoa? Será que a gente conseguiria uma resposta convincente? Será que a gente conseguiria ser tão especializado sobre essa área em tão pouco tempo para poder falar que eles fazem mal para todo mundo sempre? Para falar que eles não fazem mal para todo mundo sempre?
né? Na fala de vocês, na apresentação de vocês, vocês já trazem que, dependendo do caso. Então, por que já não trazer essa consciência crítica para a pergunta, entendeu? Então, os videogames fazem mal para quem? Vocês querem começar investigando da onde? Né? Vocês estavam pensando em fazer uma aplicação de questionário na comunidade, não estavam pensando? Sim. Sim, já tinha lá o questionário pronto lá, né? Então percebe que a gente já pode trazer isso para a pergunta? Vocês querem fazer videogames fazem mal? Poderia ser a primeira pergunta. Eu ainda acho que a gente pode pode brincar mais com essa pergunta no marketing da pergunta, né? Lembra que a gente brincou lá acho que a gente tinha brincado uma vez com a ideia lá no mural virtual, né? Que inclusive a gente tem que resgatar para reorganizar algumas coisas, mas a ideia do Bowser, né? Sei lá, alguma coisa criativa, às vezes, que chama a atenção já de quem quer ver, na hora do título, mas agora na hora da pergunta, a gente vai ter que construir uma só pergunta que queira falar de tudo isso. Então, por exemplo, videogames fazem mal para quem? Pessoal que está ouvindo, eles querem investigar que tipo de pessoa, pelo que eles falaram? Eles querem aplicar o questionário para quem? Vamos ver se tem alguém prestando atenção. Para a Não é comunidade. quem joga videogame? Para a comunidade, daí alguém falou outra coisa lá? Pra quem joga videogame? Para quem joga Professor, videogame. porque não é todo mundo que joga isso, né? Tipo, são algumas pessoas, então só pra quem joga mesmo, pra quem se interessa por isso. Aham. Então, olha só, tem uns comentários que foram simples agora, mas que já fazem toda a diferença. Do tipo, calma aí, fazem mal para quem joga videogame? Fazem mal para a família de quem joga videogame, mas a família não joga? Olha só que coisa maluca, é uma coisa tão simples que às vezes não se tinha pensado, né? E aí você vai delimitando o teu público-alvo para saber se você vai dar conta ou não de aplicar aquilo, né? Então, vocês estão pensando em quem joga videogame, não é isso, José e Matheus? Ô, professor, agora tive uma ideia aqui. Wesley, O fala. videogame faz mal para a saúde? Sei lá. Oi. E aí, saúde já entra em outros quesitos, por exemplo, saúde mental, saúde física, saúde espiritual, né? Então, tudo isso pode ser delimitado agora. Vamos tentar ajudar, então, para ser mais objetivo. Não sei se o Matheus ou o José queriam falar alguma coisa ali. Talvez queriam já dar um palpite de como continuar a pergunta. E também, assim, professor, tipo assim, uma pergunta ia ser, o que jogar, tipo, o que acontece quando você joga videogame muito em excesso, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente falava no projeto. Uhum. Então, ok, videogames fazem mal, né? Mas então vocês não vão, no fim, vocês não vão falar só de malefícios do videogame no projeto, não é verdade? Vocês já estão pesquisando outras coisas, certo? Não, Sim. influência dos jogos eletrônicos na vida da pessoa, dos dois lados. A gente Isso. fala dos benefícios que ele pode trazer, mas também dos pontos negativos. Né? Olha só, e se a gente começar assim primeiro, com quais influências, eu ainda acho que fica um pouco incompleto, mas poderia ser um começo, daqui a pouco a gente já vê influências, e daí a gente pega embalo pela questão de vocês, e daí a gente, claro, consegue já desenvolver mais o raciocínio. Nas outras perguntas, daí vai um pouco mais rápido, a gente pega um pique. Quais as influências dos videojogos ou dos videogames, né? Para a nossa comunidade? Não está perfeito ainda, tá? Para a nossa... Dá para trabalhar, inclusive agora dá para trabalhar nela. Vamos trabalhar um pouquinho mais nela, mas só para a gente já ter ampliado. Agora percebe que já tem algumas informações mais. Quais? Influências. E onde? Mas ainda está um pouco vaga essa pergunta, né? Então, olha só. Quais as influências dos videogames para a nossa comunidade? Focar na comunidade, ótimo, né? Dá para até explicar melhor. Na comunidade escolar, ou na comunidade de Bateias, ou comunidade campoalegrense, se vocês quiserem pesquisar pessoas de toda a cidade, né?
Isso tudo pode ser definido. E aí vai ter vários tipos de influência. Eu acho que esse começo ainda pode ficar mais claro, quando eu coloquei o que me veio na cabeça aí, né? Então, vocês querem pesquisar as influências diretamente? Vocês querem pesquisar os efeitos diretamente? Ô, professor, Sim, e influência. quais jogos são melhores para saúde mental ou física, assim, no modo videogame? Que acha essa? Aham. Deixa eu fazer uma pergunta para eles, para a gente dar um passo maior aqui, tá? Ó, Matheus e José, vocês querem focar no efeito do videogame em si e tentar fazer uma investigação disso, que cá entre nós dá para fazer, mas é mais trabalhoso, demora mais, porque a gente vai ter que achar protocolos, como se faz, talvez vai ter que até fazer teste com as pessoas, né? O levantamento bibliográfico que vocês estão fazendo, que é uma parte que vocês estão mandando bem, vocês estão num ótimo caminho, na parte de conteúdo, assim, se vocês continuar pesquisando aqueles tipos de artigo que vocês trouxeram, é um dos projetos que mais trouxe referencial, né? Então, essa parte está muito interessante. Mas na hora de intervir com a comunidade, pelo que vocês estão falando, vocês querem aplicar um questionário. Então, por que a gente já não coloca na pergunta o que a gente quer nesse questionário? Entendeu? Vocês querem saber a opinião das pessoas sobre isso? O que vocês querem saber? A opinião, só da opinião das pessoas. Você acha que videogame pode influenciar negativamente as pessoas? É tipo assim as perguntas. Quais as opiniões das pessoas de nossa comunidade sobre os efeitos dos videogames? Todo mundo que está ouvindo aí, está começando a ficar mais clara a pergunta, sim ou não? Sim. Professor. Aos poucos vai indo, entendeu? Né? Ó, Sim. Matheus e José estão começando a perceber a diferença? Porque agora você começa já a ter Realmente. um plano, entendeu? Pode ser que dá para melhorar as palavras, pode ser, mas quando você olha para a pergunta, você já tem o norte. Por isso se chama pergunta norteadora. Isso que eu coloquei lá, eu coloquei isso também no plano versão 3.0. Eu coloquei lá problema / pergunta norteadora, para a gente começar a acostumar com essa expressão. Porque é uma pergunta que vai dar todo o norte. Você lê a pergunta, você já sabe para que esse projeto existe e quais possíveis ações ele vai querer fazer. Tudo isso já está na pergunta. Então, tudo que vocês estão pesquisando vai estar lá. Antes de fazer uma pesquisa, vocês têm que ler, vocês têm que saber dos artigos, vocês têm que ver o que a ciência está falando sobre isso, para poder fazer boas perguntas e para ver se a opinião das pessoas está batendo com a opinião da ciência. Entendeu? É mais ou menos nesse sentido que vocês estão pensando em fazer? Que mudou bastante. Questionário é tipo um negócio que a gente nem viu direito, assim. Você tá lá, a gente não sabe como vai aplicar direito, não sabe em quem vai aplicar. A gente tava pensando, sei lá, na escola, mas Não, perfeito. essa parte... A metodologia vai ser lá na frente, a gente vai ajudando, né? Mas a pergunta que eu quis deixar mais claro essa pergunta do jeito que ela está aqui, ela combina com as coisas que vocês querem fazer ou modificou? Que eu não quero agora impor uma pergunta que modifique a vontade de vocês. Eu só quero tentar ajudar a transformar a ideia de vocês em pergunta. Pelo menos as principais ideias, entendeu? a gente queria pesquisar, tipo, e mostrar as influências negativas, positivas. Só que, como eu já disse, tem que ter a ver com a comunidade. Então, tipo, acho que tem um pouquinho de sentido isso. Isso é o que o José acha, né? Fala aí, José. Eu acho que tem a ver. É porque, como o Matheus falou, a gente queria falar, né, mais sobre a influência positiva e negativa, mas vindo dessa parte da comunidade, eu acho que a pergunta tem a ver. Uhum. Então, olha só. Vocês não estão deixando de lado leituras sobre as influências. Vocês vão continuar fazendo isso. Normal.
Mas agora vocês vão dar um objetivo prático, ou seja, por que isso aí pode ser bom para a tua investigação e para a tua comunidade? Então, primeiro vocês, né, vai que todo mundo acha que é bom ou todo mundo acha que é ruim, ou vocês vão ter hipóteses, né? Vocês vão construir, então, a pergunta e aí, em seguida, aplicar o questionário. Com isso, vocês vão ter um material diagnóstico, como se fosse um raio-x. Esse assunto, que é um assunto internacional, global, um raio-x na tua comunidade que ninguém nunca tinha feito. Dados locais. Tendo esse diagnóstico, sabe qual é o próximo passo, por exemplo, para 2022, se vocês forem seguir com esse tema? O próximo passo seria criar alguma coisa que mostre para as pessoas. Não sei se é um podcast que vocês vão criar, não sei se no futuro vocês vão criar um material impresso, uma rede social, às vezes, entendeu? Daí você está intervindo, porque daí você diagnosticou o problema, que as pessoas não estão pensando com todo o conhecimento necessário sobre o assunto, de um dos assuntos que é a indústria que mais está crescendo no mundo, né? Então, o trabalho de vocês tem muito, muito potencial, muita importância nesse sentido, mas sempre se começa com diagnóstico local e global. Por quê? Porque daí você começa a criar ideias do que eu vou fazer para mostrar para as pessoas. Não tem como eu querer mostrar algo para as pessoas se eu não sei qual é o problema delas em relação àquele tema. Tá? Então, o primeiro passo seria esse diagnóstico, seria aplicar esse questionário e vocês conhecerem a opinião das pessoas. Aí, o céu é o limite, tá bom? Essa intervenção aqui em relação às perguntas de vocês, eu vou parar por aqui, do Matheus e do José, para a gente poder conversar com as outras pessoas. Eu acho que a gente já teve um bom reinício, viu? Eu acho que é por aqui, ó. E nada do que vocês me falaram e do que eu conheço do projeto de vocês até aqui está de lado, nada é deixado de lado. Continua com as mesmas ideias. Só foca os primeiros passos nessa investigação, entendeu? Beleza, José e Matheus? Beleza. Então vamos lá. A Ana Pazda não está. Eu vi que tinha que ela está sem crédito, alguma coisa assim. Eu vou continuar aqui. Vamos lá. Atingiu 100% da franquia dela, professor. Tá. A Daniele já tínhamos conversado. Com o David a gente já falou, né? Com o Diego também já foi? Era sobre o caminhão. Opa, eu tinha colocado o NF, mas já foi sobre o caminhão. Vamos continuar aqui. A Emanuele já tinha ido também? Sim. Felipe, Gabriele e Henrique. Felipe, Gabriele, o Henrique que não, né? A Gabriele ali, a Gabriele L, deixa eu ver. Gabriele Maria. Deixa eu só ver aqui. Gabriele, essa aqui é a Gabriele Maria. Já tinha ido, então, a de erva mate, né? E o Henrique ainda não. Deixa eu só ver, o Gabriel. O Gabriel eu vi que estava ali também, mas ele não tinha feito a primeira etapa. Eu vou passar para os que não foram chamados ainda. Henrique. Eu. Então, qual é o assunto que você está pensando em pesquisar? Ovinocultura. Ovinocultura. Então já seria o terceiro projeto. Beleza. Não tem problema, tem muita coisa de ovinocultura ou ovinicultura que precisa ser investigado. Só vamos ter que agora te ajudar para que você não tenha exatamente a mesma pergunta de outros projetos. E se tiver, por que não juntar, então? Já não aproveitar e fazer um pequeno grupo sobre aquilo. Aí funciona. Qual é a pergunta que você está pensando, Henrique? Não tem nenhuma ainda, professor. Então me fala alguma coisa que você tem vontade de conhecer sobre ovelhas. Problema de casco. Problemas de casco? Por quê? O que tem a ver o problema de casco com ovelha? Porque aqui o meu padrinho cria ovelha, sabe? Ele tem bastante problema disso. Quais problemas de casco? Esse problema eu conheço, professor, é bem complicado. Mais comuns nas
ovelhas de pequenos produtores em Campo Alegre. O que você acha dessa pergunta? Pelo menos para começar. Quais problemas de legal. casco? Quais são? Depois a gente vai melhorar essa pergunta ainda, mas quais são os problemas de casco mais comuns nas ovelhas de pequenos produtores em Campo Alegre? Quem sabe a gente descobre que tem outros tipos de problema, talvez tenha um nome, né? Deve ter um nome técnico, problemas de casco, deve ter um tipo de nome aí. Será que são micoses? Será que são viroses? Será que são... não sei, eu não sou técnico nisso, né? E aí aqui você já vai... Começa pesquisando artigos, coisas assim, sobre problemas de casco. Para conhecer os nomes, para ter fotos, vai colando no teu diário de bordo os tipos de foto com flechinha, os tipos de problema, para você saber reconhecer os tipos de problema também. E não tem como. Quase todos os projetos, quando são iniciais, vão passar por usar algum tipo de questionário, algum tipo de entrevista. Por quê? Porque é assim que vocês vão conhecer a realidade local. Não tem outra forma. Tá? Por isso que eu estou batendo nessa tecla com todo mundo. E depois você vai, às vezes, aproveitar e tentar fazer um questionário. Quem sabe todos os projetos de ovinicultura da escola não criam um grande questionário juntos, mas que cada um tem a sua área para o seu projeto, entendeu? As primeiras perguntas são para o projeto do Henrique. As outras perguntas são para o projeto da Dani. As outras... Por que não? Porque na hora de aplicar fica mais fácil. Cada um fez suas perguntas, cada um fez seu projeto com o seu orientador. Mas na hora de aplicar em alguns produtores, às vezes a escola do campo vai lá, aplica só um grande questionário que já ajuda nas 3 pesquisas. Pensem sobre isso. Anotou aí, Henrique? Sim. Beleza. Viu? Essa foi mais direto ao ponto. Já estou inspirado, já peguei o embalo agora. Então, próxima pessoa, a Isis, a gente já falou com a Isis já? Já falamos com a Isis. A próxima pessoa, depois da Isis que está ali, a Janaína Krieger. Com a Janaína Krieger a gente já tinha trabalhado com a questão. José, o Cauê não tinha sido chamado. O Cauê está por aí? Última chamada, Cauê, câmbio. Então, prosseguindo. Vou ver se entrou alguma pessoa nova. A Crislaine e o Felipe. Felipe já foi. A Crislaine eu tinha chamado e ela não estava. Eu vou prosseguir para os que eu ainda nunca chamei. O Kelvin. Kelvin, tudo bem? Kelvin está por aí? Mais uma chamada, Kelvin. Eu nem vi se é com Y ou se é com I. É com I. Então, olha só. O Kelvin tinha me mandado por e-mail, pessoal. Então, ele tinha me mandado por e-mail e eu vou colocar aqui, só para deixar registrado. E tem ainda o que melhorar na pergunta dele, mas a gente vai dialogando junto com ele, com o orientador. Até então ele tinha buscado a assessoria do professor Adilson. E vamos vendo, tá bom? Depois a gente conversa com ele, mas ele já tem registrado a participação dele porque ele mandou por e-mail. Continuando. Depois do Kelvin. A Laura, a gente já tinha conversado, né, Laura? A Maria Helena. Maria Helena, eu não conversei depois, Maria. Você está aí, Maria? Tô aqui. Beleza. Qual era a sua pergunta antes? Tem que falar o tema ou só a pergunta, professor? Então, pode falar de ambos, para todo mundo conhecer o seu projeto aí. Tá, então o meu tema é produção de humus e substratos sem agrotóxicos e sem metais pesados. E a pergunta é: quais tipos de adubação e agrotóxicos utilizados nas hortas para o consumo próprio e comercial na minha comunidade? Existe o respeito da carência para o consumo por parte dos produtores? Então, olha só, essa pergunta ela já estava assim, eu não lembro, tá?
como você já tem tudo aí, vai mais rápido do que eu ter que abrir aqui, né? Ela já estava assim no teu projeto? Eu não lembro. Entendeu minha pergunta? Ela já estava lá quando você apresentou na feira. Já era essa pergunta ou você deu uma melhorada? Essa pergunta aqui eu dei uma melhorada, mas o título é o mesmo. Ah, tá. Eu percebi que a pergunta já está bem focada, né? Ela já está bem focada. Então, eu só vou pedir para. Vou colocar pergunta, ok. É claro que você vai preencher no plano de pesquisa ou pode me mandar no e-mail, porque daí eu preencho nesse meu rascunhão. Tanto faz se vocês mandarem no e-mail ou se depois vocês forem preenchendo lá na postagem do Google Sala de Aula. Em algum momento do dia a dia eu pego aquela pergunta e coloco para cá. É só para ter algum controle, né? Esse meu rascunhão aqui, e saber quem eu já chamei sobre isso e quem já se pronunciou, quem não se pronunciou. Então repete a pergunta só porque eu quero que os outros percebam que a pergunta está completa. Entendeu? Essa Vai lá. pergunta que eu vou falar é da versão 3, tá? Perfeito, é isso mesmo. É aí que eu gostaria que vocês chegassem hoje. Uhum. Tá. Então, quais tipos de adubação e agrotóxicos utilizados nas hortas para consumo próprio e comercial na minha comunidade? Existe o respeito da carência para o consumo por parte dos produtores? Uhum. Então, só essa parte final não me parece ser a pergunta, né? Me parece ser só uma hipótese, né? Certo? Uma hipótese, o que você acha que deve ser, né? A carência sobre esse assunto, né? Mas até a primeira parte ali, quando chega no ponto de interrogação, a pergunta já está completa, né? Quando se fala ali da parte da comunidade, né? Dos agricultores e tal. E aí você já tem um foco. Inclusive, você tinha um dos projetos com foco mais definido desde o começo, e até foi elogiado pelas avaliadoras por isso, né? Então, continua com esse foco. O que falta daí é a questão científica, mais leitura, mais comparação, organização de dados, talvez algum questionário, alguma coisa de algumas pessoas no teu bairro ali ao redor, para que você comprove esses dados, comprove que isso é um problema, para daí você pensar em como trazer alguma novidade para sua comunidade, né? Ou popularizar, talvez o tipo de adubo já exista, né? E as pessoas não conhecem. E aí você faria algumas ações para popularizar aquilo e comprovar para o pessoal ali que está dando certo, né? No teu próprio terreno, nesse caso, na tua própria família, seria o grande laboratório ao ar livre, né? Para testar alguns tipos de adubo. Você conhece o bokashi? Conhece o bokashi? Eu não. Dá uma olhadinha nos tipos de bokashi, só para te provocar aí, provocar sua orientadora. Eu acho que você vai gostar. Você podia fazer uns testes com bokashi. Aí talvez no futuro, se você gostar do bokashi, você, quem sabe, muda um pouco até a pergunta e começa a testar o bokashi vem para o meio da tua pergunta e você começa a popularizar o bokashi ou testar, ver se ajuda. E para que tipo de planta ajuda na região, né? Não sei. Beleza? Alguma dúvida, Maria? Não. Beleza, eu acho que a gente já tem uma boa retomada aí do seu projeto. Depois da Maria, a Maria Vitória já tinha sido conversado? Não, não, né? Não, professor. A Maria Vitória vai estar junto com. Na verdade, agora, como é o projeto de vida, a Laura vai fazer o do Vinocultura, eu acho, né? Uhum, parece que E sim. eu e a Raika continuamos juntas. Aham. Aí a Raika conversou comigo um pouquinho esses dias na sala. Daí parece Ela que vocês falou conversaram um pouquinho com o professor Lucas, né? também. E vocês já modificaram a pergunta da semana passada para cá, para a gente ver como ficou? A gente fez assim, não sei se tá bom. Qual é o processo feito na doma para colocar um cavalo no laço? Porque o nosso é doma e laço, nosso projeto agora. Que a Raika faz de doma. Aham. Qual é o processo feito? Qual é o processo feito na doma Para? colocar o cavalo no laço? Aham.
Então, vocês estão desistindo de ter uma abordagem do feminino na doma e no laço. Vocês estão deixando esse tema de Sim, lado agora. o projeto do Mulheres no Mundo do Cavalo Crioulo, daí é isso. Agora, esse é o nosso projeto de vida. É que, na verdade, tá. é assim, professor, se a gente querer colocar mulher no meio, não vai dar tanto para falar de laço e doma. Vai ter que voltar um pouco mais para a mulher. E nesse outro projeto que a gente fez, a gente já não conseguiu entrar tão a fundo nos nossos temas. Então, agora a gente decidiu fazer mais voltado para o cavalo mesmo, não para a mulher. Então, na cabeça de vocês poderiam estar separando 2 passos para o futuro. Por exemplo, o primeiro passo, vamos entender melhor só de doma e como é a doma na região e o laço na região, para depois, quem sabe, num outro ano, vocês poderiam depois fazer a nova pergunta. E como é que está o mundo a mulher nesses 2 mundos? Seria mais ou menos esse pensamento? Não, porque na verdade nesse projeto a gente não quer envolver mulher. Ou seja, entendi, vocês estão pensando em a parte de gênero deixar quieto. Sim, isso é para o outro projeto que daí a gente vai apresentar lá para o norte do Paraná. E isso é outra coisa. Agora é o nosso projeto de vida esse. Pois é, mas é que como aquele projeto lá foi o projeto que vocês desenvolveram em intervenção e pesquisa, para mim só tem que ficar claro, de intervenção e pesquisa. Que a intervenção e pesquisa, ela vai potencializar aquele projeto que vocês vão levando nas feiras, né? Eu estou entendendo que vocês querem fazer 2 projetos meio paralelos, né? Aí uma coisa talvez que vocês têm que conversar é decidir, se vocês querem manter a ideia e ir lá para o norte do Paraná, vocês vão ter que continuar estudando aquilo, vão ter que deixar aquele projeto melhor também, né? Então a pergunta é, por que já não fazer isso aqui no intervenção e pesquisa, né? Por que já não focar, se vocês querem continuar desenvolvendo aquele projeto para o norte do Paraná? Mas é que, professor, a Laura, ela quer fazer sobre o projeto de ovino, né? A gente não tem nada a ver com morfologia, porque era o projeto de vida dela. Então, ela quer fazer de ovino e eu e a Maria queríamos continuar no laço e na doma. Então, não dá pra gente continuar fazendo sobre morfologia, doma e laço. Porque ela não quer. Entendi. Inclusive, gente, alguma mudança no tema e o projeto ter sido diferente para o norte do Paraná, a feira lá aceita, tá bom? O que eu quero dizer é que as feiras sabem que o projeto do ano anterior pode ter se transformado. Pode ter tido uma mudança nas pessoas do projeto, pode ter tido uma mudança no tema. Só para vocês entenderem. Não vai ficar o projeto do jeito que vocês já tinham. O negócio é que o projeto melhore até lá e chegue mais completo lá, né? No norte do Paraná. Pode falar. É que assim, a Laura, ela é do Ovinocultura. Aí a gente ia continuar tudo normal, só que daí ela falou que ela não é isso que ela quer, tipo, mas ela falou que ela ia com a gente pro norte do Paraná. Só que nem eu disse pra Rai que era melhor a gente ficar junto, já ir se aprofundando, mas daí ela quer Ovinocultura, então. Mas ela quer ir com a gente pra lá, ela vai continuar ajudando. Não, beleza. E até lá, eu vou estreitando relações com a feira lá, e a gente vai vendo de que maneira organizar isso, né? Para que as 3 tenham essa oportunidade normalmente, tá? Mas entendi aqui, a única coisa é o seguinte, talvez está faltando um onde aqui, né? Por exemplo, qual é o processo? Isso aqui dá para fazer uma pesquisa teórica, mas a questão é, quais são os métodos usados na nossa região, né? Talvez trazer uma coisa para a nossa região para vocês investigarem, né? E ao mesmo tempo, não abandonem aquela outra perguntinha, que eu acho que dá para a gente criar uma coisa meio junto ainda, sobre e a mulher na doma, laço, na região. Eu sei que isso aqui é como se fosse uma pergunta separada. Eu acho que a gente ainda consegue envolver essas 2 mini perguntas e um dia construir uma grande pergunta. Isso não faz vocês deixar de lado a doma e o laço e conhecer mais sobre isso, né? Isso só complementa, entendeu? Vocês fazem uma pesquisa geral, mas ao mesmo tempo vocês trazem a discussão de como é que está a mulher nesse mundo. Dá para fazer as 2 coisas ou dá para vocês pensarem em passos, né? Isso aqui a gente vai deixar de lado por enquanto, por esse ano, por exemplo,
Mas deixem ali em suspensão para ver o que fazer com essa ideia, porque é uma ideia muito interessante e é uma das ideias mais elogiadas no projeto de vocês, né? Tá bom? Sim. Então, eu só iria para quais são os processos, não sei se é a palavra ideal, processos aqui, eu vou colocar e métodos, para melhorar isso depois, usados para a doma, usados na doma para colocar o cavalo no laço em nossa região. Olha que legal. Aqui eu já estou imaginando vocês conversando lá com o pessoal da região que laça, que doma, as técnicas, fazendo entrevista. Não sei, se um dia vocês se empolgam muito com isso, daqui uns 2 anos, daria para até gravar e sair um mini documentário com essas coisas assim, entendeu? Acho que seria bem legal. Ou uma outra coisa no final, né, que popularize isso na região para as pessoas saberem que existe. Sim, bacana. Pense nessas ideias aí, tá? Anota ali então, e vocês já têm agora pelo menos o mesmo tema que vocês querem pesquisar, com foco já na região, na comunidade, tá certo? E vamos continuar conversando sobre isso aqui, ó, e ver como talvez trazer tudo para uma pergunta só, ou pensar isso como uma segunda etapa, às vezes, no próximo ano, ou, né? Mas como as avaliadoras elogiaram muito o foco de discutir essa questão da mulher nesse universo, e eu acho que é um dos pontos fortes do projeto de vocês, então vamos conversar, tá bom? Pessoal, o nosso tempo eu sei que foi, tá bom? Eu gostaria que quem não conversou sobre a pergunta ainda permanecesse, tá? Porque eu acho que agora eu consigo terminar com as pessoas com perguntas, para as pessoas que ainda não tinham pergunta. E para os outros e outras, completar 1 e 2 lá naquele modelo do plano. É isso que vocês têm para uma semana, né? É pegar isso aqui, ver se tem como quer dar uma melhorada e anota o item 1 e 2 aqui, ó. Pode ser no diário de bordo, pode ser direto no documento, salva e posta ali de volta. Fiquem à vontade. Vocês já tiveram 2 encontros desses exercícios, já estão entendendo como fazer, tá? E quem não participou ainda, eu não perguntei, permaneça aqui. Meu objetivo é tentar encerrar isso agora com quem ainda está aqui, tá bom? Para daí a gente poder dar o próximo passo no próximo encontro. Feito? Até mais para vocês, obrigado por quem participou, e os outros permaneçam aqui que eu continuo chamando. Tchau, Tá bom? professor. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, bom final de semana. Igualmente. Então, aqui da Raika já foi. As próximas pessoas. Estou seguindo aqui. O Michel já falei, já chamei. Ô, Michel? professor, não ainda. Opa, Michel, então é o seguinte. Vamos para a sua pergunta. Qual é a sua pergunta? Você queria trabalhar lá com plantação de verduras na sua casa, né? Isso, meu título é produção de verduras. Daí eu dei uma pensada, né, em fazer perguntas para a comunidade sobre 3 tipos de verduras que eles mais gostam de consumir em casa. Entendi. Quais os tipos de verduras mais consumidos na nossa comunidade? Isso? Isso. E daí não precisa pensar nos 3, vamos pensar já em vai que apareça mais. Sim. E aí você já está pensando no marketing da ideia. A partir disso você vai saber, então eu vou começar a plantar o que a galera não tem, ou que a galera consome mais e compra mais. É isso que você está pensando? É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Legal, já temos uma pergunta. Já está bem melhor, né? Já é uma pergunta mais focada do que você tinha apresentado lá na feira, né? Percebe? Sim. Né? Legal. Então é daqui que você vai indo. Vai ser importante você continuar pesquisando sobre o que são verduras, afinal, para saber a diferença de verduras e de outros vegetais, né? E começar a pensar como construir um questionário e como aplicar isso, certo? Certo. Beleza. Seu orientador é o professor Lucas? É.
Beleza? Daí já leva para ele esses anseios aí. Tá bom? Tá bom. Acho que seria isso, Michel. É mais rápido quando a pessoa já traz a ideia mais pronta, né? Então, tem alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Beleza. Então, vamos pegar firme aí que vai dar boa. Valeu, professor. Falou, até. Micaele. Oi, professor. Oi. Micaele, eu já vou colocar o nome do pessoal do seu grupo. Você agora está formando um grupo com a Thaís e com a Mirelle. As duas estão aí também? A Mirelle não, só a Thaís. Então, a princípio, estou falando com Micaele e Thaís. Vocês organizaram uma pergunta inicial? Ainda não. Então, o assunto que vocês estão pensando em pesquisar é galinhas poedeiras. Isso? Isso. Tá. E aí vocês estão pensando em dar que tipo de foco? Foco mais na galinha, o foco mais na criação, o foco mais em tentar construir um modelo de galinheiro para pequeno produtor mais sustentável? O que vocês estão pensando? Eu Era acho isso que que a gente tá em dúvida. mais sobre a galinha mesmo. Vocês querem conhecer mais sobre como ter pequena criação de galinha. É isso? É. É isso? Sim. Uhum. E por que isso pode ser útil? Claro, para a curiosidade de vocês, é óbvio, porque vocês acham interessante, Exatamente. porque as galinhas são fofas, tem um conjunto de fatores. Agora, ao mesmo tempo, a gente quer pensar, então, numa coisa que seja boa para vocês, mas que já tem ou uma investigação da comunidade, ou uma intervenção na comunidade, né? Ou a ideia de vocês melhorando algo para a comunidade. Então, ou você investiga a comunidade, ou pensa em intervir com alguma coisa. Ao mesmo tempo que vocês continuam pesquisando aquilo que vocês estão curiosos para saber. Então, a gente podemos pelo menos pôr uma pergunta para começar de algum lugar, mesmo que lá depois a gente melhore e descubra que a gente queria saber outra coisa, né? Por onde a gente poderia começar? Investigar o quê? Quais são? Eu comecei com isso aqui, não sei o porquê. Quais são o quê? Olá, câmbio. As formas, os métodos. Estão me ouvindo? Olá, Thaís, Mirelle, Micaele. Tô ouvindo sim, professor. Ok. Quais são as formas, métodos mais eficientes? Ei, olha que legal aqui, ó. Hoje em dia, só pensar em eficiente não adianta, né? Eu sei que a Mirelle e a Micaele têm uma quedinha por bons cuidados e bons tratos aos animais, não tem, não? Sim. Então, por que a gente não coloca assim, ó, ecoeficiente? Olha que ninja. Quais são as formas, métodos mais ecoeficientes para o quê? O que vocês querem investigar? Agora vem o tema de estudo. Ações de galinhas poedeiras na nossa região. O que vocês acham? Isso aqui está dentro do tema do que vocês querem saber ou não? Sim. Sim. Já tem um lugar, nossa comunidade, e já tem uma investigação. Porque aí vocês vão investigar tanto sobre os. Para isso, vocês vão ter que saber o tipo de galinha, conhecer um pouquinho de raça de galinha, não tem como não, né? Vão ter que, ao mesmo tempo, conhecer o que já tem aqui e quais são as dificuldades das pessoas que têm aqui. Acho que uma das dificuldades, uma das hipóteses que vocês já podem pensar é conseguir inserir os ovos no mercado, porque pequenos produtores têm menos uma facilidade nisso. E, ao mesmo tempo, maneiras de criação, que reaproveite algo ao redor e que reaproveite os dejetos da galinha para alguma coisa, que seja construído com um galinheiro mais ecoeficiente. Temos um começo? Eu acho que sim. Pensem sobre isso.
E é claro, essas perguntas podem ser melhoradas. Se vocês percebem, não, essa coisa do coeficiente está achando, sei lá, né? Vamos primeiro fazer o tradicionalzão e ver o que dá. Mas, assim, o projeto de vocês já está mais ligado com o século XXI, né? Coeficientes e ainda pequenas produções, né? E daí tudo que vier disso é lucro, qualquer informação. É legal que vocês vão poder fazer algumas investigações sobre os tipos de criação de galinha que tenham na região. E eu acho que não existe números, vocês vão ser as primeiras pessoas a fazerem isso. E também vão tentar ter alguma coisa diferente enquanto vocês conhecem sobre como cuidar desses bichinhos aí. Tá bom? Procure os orientadores para começar por essa ideia, para ver onde chegamos. Eu acho que é uma ótima ideia. Tá bom? Quem que vão ser os orientadores de vocês? A gente não sabe ainda. Tá bom. Então daí procurem aí, para vocês poderem construir um roteiro de pesquisa e investigação, tá bom? Fiquem à vontade para ir para outra aula, tá bom? E é isso, muito obrigado. Daí preencham lá o plano de pesquisa, igual eu pedi para os outros, tá bom? Até Tchau, mais. professor. Tchau, até mais. Ainda estão aqui Osvalmir e Crislaine e a Priscila. Osvalmir, acho que eu não conversei ainda, né? Osvalmir, qual é o tema que você quer pesquisar? Osvalmir não está aqui. Eu vou passar para a Priscila. O KNF. Oi, eu tô desde já hoje louca pra apresentar, professor. Eu tô já angustiada. Eu também, porque eu queria que o negócio fosse mais rápido, mas é que tem muita gente que eu vi que a ideia estava mais confusa, muita gente que não fez o que deveria ter feito, daí a gente tem que ajudar, né? Porque senão, se eu ficar pedindo para o pessoal fazer em casa e durante 4, 5 meses eles não fizeram, eu tô tendo que ajudar dessa forma agora. É bem diretão, só que às vezes demora mais do que eu queria. E eu não vou deixar de dar atenção, né? Crislaine, você vai fazer com o seu irmão? Então, como eu tinha chamado você, Crislaine, antes, só aguarda um pouquinho, né? Perdão de estar atrasando a segunda vez seguida as aulas de vocês depois, mas é a única forma que eu tô achando de resolver isso o quanto antes, porque senão o negócio está muito embolado. Já tem gente que está 4 meses só enrolando, e a gente não quer mais deixar nada embolado, tá bom? Então, eu vou ouvir a Priscila, em seguida eu te escuto, Crislaine, e você fala em nome da dupla daí, tá bom? Priscila, então, vamos lá. Pode falar. Tá. O assunto que eu vou estudar é saúde mental na escola, que eu achei algo assim bem interessante e que hoje em dia que eu acho que é algo que tem que ser muito pesquisado. Saúde mental na escola. Okay. A área que eu quero é saúde, né, por causa do... Então, daí a pergunta ficou assim: como nós, alunos e professores, reagimos diante dos desafios mentais que encontramos em nosso meio escolar? Professores. Eu já estou fazendo uma pequena mudança, só para a pergunta ficar bem geral. Como alunos e professores, da onde? A comunidade escolar da EEB Prof. Argemiro Gonçalves. Não fique com medo de pergunta longa. Tem cientista que até acha que uma boa pergunta tem que ser longa. Eu não concordo. Eu acho que tem perguntas curtas muito boas também. Mas, às vezes, é importante, pelo menos, começar com uma pergunta longa e depois ver se dá para resumir melhor ela. É mais fácil. Argemiro. Nossa, eu só estou errando, acho que eu estou nervoso. Argemiro Gonçalves. Beleza, então, como alunos e professores da comunidade escolar da EB Prof. Argemiro Gonçalves, continua a tua pergunta lá? Reagem diante aos desafios mentais que encontramos no nosso meio escolar. Reagem diante dos desafios desafios mentais
No que se refere... Ai, não estou gostando dessas palavras que estão me vindo. Eu acho que a gente tem que usar saúde mental aqui também, não só desafios mentais. Sim. Diante dos desafios... Por enquanto eu vou colocar assim, ó, referente à saúde mental. Como é que tinha ficado o final da sua pergunta? Em nosso meio escolar. Como a gente já falou da comunidade escolar antes, Uhum. não precisaria. Daria para fazer a inversão, né? Como os alunos e professores reagem diante dos desafios referentes à saúde mental na comunidade escolar, papapá. Eu até acho que ficaria melhor, viu? Sim. Até acho que ficaria melhor. É a mesma ideia, mas eu acho que fica um pouco mais limpo. Aqui, ó. Aí não precisaria nem da vírgula. Vamos ver como é que ficou aqui, então. Como alunos e professores reagem diante dos desafios referentes à saúde mental na comunidade escolar da Argemiro Gonçalves. E aqui, normalmente, como o teu projeto vai para Brasil afora, pode-se já pensar em colocar a cidade, né? Sim. Campo Alegre, quando você for para feiras fora, porque eu acredito que você queira ir. Aí eu quero, gosto desse tipo de coisa. E daí é bom já deixar assim, ó, porque daí já fica pronto, daí lá na frente não esquece de mudar, entendeu? Uhum. Não sei se você tem acompanhado a questão envolvendo a FEBIC, mas tem alguma coisa relacionada à saúde mental e à pandemia. Sempre tem. Dá uma olhadinha na tabela no site da FEBIC, vê se já foi apresentado, qualquer coisa vai no YouTube e vai para aquele tempo do vídeo de alguém que estava apresentando, vai para os vídeos das pessoas. E todas as feiras a nível assim, nacional sempre tem alguma coisa no sentido de saúde mental. Mas ninguém oficialmente está usando esse tema importante para a atualidade na nossa comunidade. Então, por isso que é uma novidade científica você fazer isso, né? É algo único, não tem... Você vai ter que primeiro se aproximar do que é a saúde mental afinal, ler sobre isso, né? Os tempos da contemporaneidade. E é claro que você vai cair no uso da tecnologia. Não tem como, hoje em dia, não falar sobre saúde mental se não falar de tecnologia. Se não falar de alimentação, se não falar de horas de sono, sem falar de tempo de trabalho, e todas as ansiedades, né? E aí eu acho que tem um cara legal para você pesquisar no começo. Você já ouviu falar de um cara chamado Zygmunt Bauman? Não. Eu acho que não. Então, o Zygmunt Bauman é esse senhorzinho aqui, ó. Zygmunt Bauman. Esse senhorzinho aqui, olha que simpático. Olha aqui, ó. Então, o Zygmunt Bauman é um dos maiores pensadores que... Ele faleceu há pouco, tá? Faleceu em 2017. É isso aí. Então, ele é polonês, tá? E ele usa a ideia da vida líquida, a humanidade líquida, tem muito a ver com discussões também de rede social, de as pessoas ficarem um pouco mais superficiais para algumas coisas. Só que ele não dá solução para nada, ele só problematiza as coisas, ele consegue fazer uma boa reflexão das contradições atuais. Sabe? Ele não dá receita de bolo. E ele tem o livro Vida Líquida, Amor Líquido, Cultura Líquida, e ele vai trabalhando, tá? E eu acho que a ideia de consumo, vida para o consumo, e como isso afeta nessas questões, e eu acredito que aí ele entra em questões humanas atuais, e como o aluno e o professor são humanos atuais, é um bom ponto de partida para você. Daí depois você vai para mais artigos e pesquisas no âmbito escolar mesmo, né? Mas fica aí uma dica para você. E aí, é claro, você vai ter que fazer muito questionário e tudo mais, e se aproximar do pessoal da área da saúde daqui. Ver que dados sobre saúde mental, depressão, atendimentos referente a isso. Médicos, psicólogos daqui, talvez fazer parceria, e aí vai envolver questões éticas do tipo, ninguém vai revelar quem são as pessoas, mas se você conseguir os números desses órgãos oficiais locais, ver como tá os números da saúde mental no Brasil,
ver como estão os números da saúde mental em Santa Catarina e tentar achar os dados locais. Só aí já dá o resto do ano de pesquisa. Talvez não dá nem tempo de você aplicar algum questionário esse ano ainda. O questionário seria já o começo do ano que vem, talvez, né? Uhum. Mas se quiser, se você se empolgar tanto ao ponto de já querer fazer algum questionário, já dá para começar a organizar ele. Lembrando que eu estou Sim. pensando que a gente só tem uns 2 meses e meio oficiais de aula, então não adianta a gente se sentir sufocado, achar que tem que fazer tudo isso agora em 2 meses e meio. Mas daí no ano que vem você já chegaria com tudo, entendeu? Com um projeto já, inclusive, bem forte, num tema bem forte para as feiras, com certeza. Podemos Uhum. começar daí? Sim. E daí você só me informa como é que vai ficar a questão da sua orientação, porque até então você tinha um tema, você tinha me pedido ajuda, né? E aí se você quiser Uhum. só para eu saber se eu continuo ajudando, para saber se eu vou ter que ler sobre isso também, se eu dedico meu tempo, se você vai buscar outros professores, tá bom? Claro, o Tá? professor. Eu? Então tá bom. Então, inclusive eu já tenho alguns materiais do Zygmunt Bauman, mas você encontra às vezes na internet. Mas talvez Uhum. antes de começar por um cara mais teórico, porque eu gosto desses caras que conseguem trazer essas teorias aí para o mundo, né? E são vistos internacionalmente. Isso dá uma força à argumentação da gente, faz a gente pensar no tema. Mas talvez o primeiro passo, então, seria você entender, do ponto de vista da OMS, dos órgãos oficiais, do Ministério de Saúde, o que é saúde mental, né? Sim. E como estão os números da saúde mental no Brasil, em Santa Catarina e em Campo Alegre. Eu acho que é aí que está o teu começo, então. Tá Tá bom. bom? Tá bom. Beleza? Então, é isso aí, Priscila. Legal. Mais alguma coisa que você queira falar? Não, não tem nada, eu só tava empolgada mesmo. Queria já ter falado semana passada, É, daí não deu. não. E agora, se a gente volta, a gente vai conseguir dialogar mais de perto, né? Vai conseguir dar mais atenção e por mais tempo. Aí os projetos vão evoluir mais rápido, vai ficar menos enrolado. Tá bom? Uhum. Então Beleza? tá bom. Então é isso, me empolguei com a tua ideia. Porque precisa mais projetos de saúde em Campo Alegre. Uma vez teve um projeto de saúde, envolvendo saúde, que foi Sim, destaque na nossa última feira de 2019, e sim, que gente experiente de 20 anos sobre projetos veio de Jaraguá, avaliou, era um projeto de terceirão, e, e já se destacou, tanto pelo tema quanto pela abordagem, que a Maria, a Aline, que eram do terceirão na época, fizeram, mas elas não quiseram continuar ali para ir para outras feiras, porque elas já estavam no terceirão, elas poderiam, mas daí cada uma foi para o seu caminho. Eu vou dar uma olhada e uhum. ver se também no projeto delas tinha alguma informação já, algum levantamento que elas fizeram, que às vezes pode ser útil para você, tá bom? Tá bom. Então é isso, Priscila. Até mais. Até. Tchau. Tchau, tchau. Crislaine, desculpa fazer você esperar tanto, mas vamos conversar aqui então. O Osvalmir é para estar ali também. Então, tá me ouvindo, Crislaine? Sim, Ok. Qual que é o assunto que vocês vão trabalhar afinal, então? Que vocês tinham me falado uma vez lá atrás. Vamos ver se vocês mudaram ou como é que tá. sobre o gado de corte. O gado de corte. Uhum. E o que vocês querem saber sobre o gado de corte? Qual é a pergunta? Fizeram a pergunta? Ainda a gente não pensa. Então vamos sair com uma pergunta daqui hoje. Só deixa eu digitar isso aqui, senão eu vou esquecer. Ok. Aqui também eu preciso colocar o tema, senão depois eu vou esquecer. Aqui. Ok. Então vamos lá. Vocês têm gado de corte na propriedade, né? E qual a parte que vocês não sabem ainda Sim. sobre gado de corte, que vocês poderiam querer saber? O que era? Qual a parte sobre gado de corte? Que conhecimentos vocês não têm ainda, que vocês gostariam de saber sobre o Pessoas gado do de nosso corte? município são criadores de gado de corte. Tá, quem tá falando é o Osvalmir? É, É. Tá nervoso, Osvalmir? Começou a dar uns ataques de riso aí? Não precisa ficar com vergonha, não. Quantas pessoas
no nosso município são criadores de... Só tem um detalhe. A palavra gado é usado para que tipo de animal? Vacas? Não é usado para mais nada? Olha aqui no dicionário, ó. Sabiam disso? Não. Então vocês vão ter que falar que tipo de gado de corte, que animais. Vocês querem falar de bovinos, né? Sim. Então, olha só, já é uma informação que vocês não sabiam. Quantas pessoas do nosso município são criadores de gado de corte bovino? Certo? Porque gado é usado para qualquer criação. Então, quantas pessoas do nosso município são criadores de gado de corte bovino? Temos um começo? Sim. Mas assim, ó, se eu pergunto quantas pessoas, você percebe que não traz tanta informação pra gente? Ó, é só o número de pessoas. Se eu descobrir que são 10 pessoas, acabou o meu projeto. Não é estranho? É. Então, o que vocês acham de a gente melhorar esse começo aqui, ó? Como tem sido... deixa eu pensar. Como tem sido a organização, acho que não é o caso. Olha só, quais as características das criações de gado de corte bovino depois qualquer coisa a gente muda. No nosso município, o que vocês acham agora? Estou tentando usar a mesma ideia de vocês, só que estou tentando deixar ela mais completa ainda, para ter mais coisa para pesquisar. Veja se vocês concordam. Quais são as características e potencialidades das criações de gado de corte bovino no nosso município? E no meio, a gente descobre quantos criadores tem também ali. A gente vai acabar perguntando mais coisas. Como é criado, quantas cabeças tem, se está indo bem, como é que está o preço, se é formal, se é informal. O que vocês acham? Eu achei legal. Osvalmir, com toda a sua alegria, Osvalmir, concorda? Primeira coisa, então, gente. Vão para pesquisem e resumam sobre essa coisa do gado, né? Que gado não é só bovino, que tem vários tipos de gado. Depois, os tipos de espécie. Os tipos de espécie de bovinos. Mais comuns no mundo, mais comuns no Brasil, no estado de Santa Catarina, e os que vocês acham que conhecem na região. Comecem daí, tá bom? Anotaram aí? Então eu vou falar de volta. Pesquisar melhor sobre essa coisa da palavra gado, para deixar claro para vocês e para o diário de bordo, e no projeto que gado não é. Vocês achavam que gado era só de bovino, mas é de outras criações também. E quais os tipos de bois mais criados no mundo, no Brasil, Santa Catarina, e os que vocês conhecem na região. Combinado? Comecem daí, pesquisando essas coisas. Tá bom. Então é isso. Mais alguma dúvida vocês têm aí? Alguma ideia que vocês precisem? Eu acho que não. Beleza. Então temos um começo, finalmente, né? Então é isto. Fiquem à vontade, perdão por atrasar, mas agora eu não preciso mais atrasar a aula de vocês, né? Pelo menos a gente já tem um norte agora para começar esse projeto e para daí continuar desenvolvendo no ano que vem, né? Tá certo? Mas a gente começa esse ano ainda, tá bom?
Até mais, então. Bom fim de semana para vocês. Tchau, professor. Tchau, tchau. Ok, então, vou dar por encerrada a gravação. Valeu para quem for ver essas orientações depois. Até mais e tchau.